Beleza, então vamos para a palavra. Vocês estão felizes? Hoje nós começamos uma nova série, a série chamada A Fé Delas. Não é uma série para mulheres, mas é uma série sobre mulheres. Ok? Então o culto de domingo não virou culto de mulheres, mas é um ensino a partir de personagens bíblicas que nos ensinam a respeito da fé cristã, tá? Ontem, é engraçado que o Web mandou uma coisa aqui pra mim, e eu vou até comentar. Ele falou, cara, a gente vai começar a fé delas, a série A Fé Delas, logo depois do show da Madonna, né? Pra mostrar o que é ser crente e o que não é ser crente, ok? O que é uma mulher de Deus e o que não é uma mulher de Deus, né? Então, diante da imoralidade da Madonna, nós temos exemplos bíblicos de piedade, amor a Deus, fidelidade ao Senhor, tá? Então eu queria que nós começássemos hoje essa série tendo esse entendimento de que nós vamos aprender com mulheres da Bíblia. E é tão interessante, gente, que quando a gente olha para a narrativa bíblica, a Bíblia ela dá o valor correto para a mulher. Ela coloca a mulher no devido lugar dela, segundo a perspectiva do próprio Deus, e não delas mesmas, e nem de homens que tentam rebaixá-las. Deus, Ele ama tanto as mulheres que permitiu, na sua soberania, que mulheres fizessem parte da sua história. Mulheres fossem exemplo de fé, exemplos de piedade, de devoção, de amor a Deus, para que elas não somente ensinassem mulheres, mas ensinassem todo filho de Deus a amar ao Senhor. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo hoje em Atos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 36 ao versículo 42. Atos capítulo 9, versículo 36. Você que está nos visitando, seja bem-vindo. Você que veio pela primeira vez, você que já está vindo há alguns dias, seja bem-vindo mais uma vez. Nós queremos que você se sinta à vontade para ouvir a palavra, para você receber do Senhor nessa manhã. Versículo 36 começa dizendo assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas obras e dava esmolas. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu, e tendo lavado o corpo, colocaram-na num quarto, na parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens pedindo-lhe: não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as roupas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse acontecimento se tornou conhecido em toda a Jope e muitos creram no Senhor. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Seu nome pela Sua palavra. Nós bendizemos o Seu nome porque o Senhor não exclui mulheres da Sua história e nós podemos aprender com elas nesse mês. Nós te pedimos, Senhor, graça, sabedoria, um coração ensinável, um coração que te ame acima de todas as coisas, que o Senhor venha nos corrigir, que o Senhor venha alinhar os nossos corações à Sua vontade, à Sua palavra, e que nós venhamos servir o Senhor com toda a alma, entendimento, força, todo o nosso coração, para que o Senhor seja glorificado em tudo que nós somos e fazemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Dorcas é uma história muito peculiar. Mas é uma história muito peculiar porque tem um autor que é muito peculiar, que é Lucas. Lucas é o autor de Atos. E Lucas, ele deixa claro em seu evangelho
que foram as mulheres que anunciaram aos 11 discípulos a ressurreição de Jesus. Lucas, ele tinha essa simpatia e essa intencionalidade de ensinar para Teófilo e para os gregos que ele escreveu esses 2 livros, que mulheres não eram mero objeto sexual daquela época. Mulheres poderiam e serviram a missão de Deus. Mulheres eram instrumentos e parte do povo de Deus, mesmo que naquele tempo, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, as mulheres fossem excluídas e caladas, silenciadas. Lucas, para vocês terem uma ideia, ele deixou visível as mulheres no seu livro, enquanto a sociedade tratava mulheres como algo invisível. As escrituras e o autor nesse texto, e no texto de Atos, ele dá visibilidade à mulher não somente ao gênero feminino, mas à piedade, chamando elas pelo nome, como Dorcas e como outras mulheres que nós vemos no livro de Atos, e também conta os feitos dessas mulheres em relação à missão de Deus, como que essas mulheres ensinam a gente a amar ao Senhor e ter uma fé modelo de confiança no Senhor. Além de Dorcas, outras mulheres são citadas no livro de Atos, como Lídia, como Priscila, como Damares, que são nomes que aparecem nesse livro como trabalhadoras e testemunhas fiéis do Evangelho. Elas tiveram sucesso no trabalho de evangelização logo no início da igreja. Então, mulheres dentro da igreja têm espaço para demonstrar sua fé, para evangelizar, para ser um modelo de fidelidade e piedade diante do Senhor. E essas mulheres não ensinam só mulheres, mas ensina todo aquele que precisa amar e ser fiel ao Senhor. E essas mulheres que nós estamos lidando nesse livro, retrata justamente sobre isso, sobre essa fidelidade, sobre esse amor ao Senhor. Outras mulheres aparecem nas epístolas de Paulo. Um exemplo é a epístola de Romanos, onde ele cita 25 nomes lá no final da epístola, se não me engano em Romanos 16, sendo 8 nomes mulheres, fiéis trabalhadoras, que cumpriam a missão do Evangelho, da pregação do Evangelho, do espalhar da fé cristã. Outros exemplos também que nós temos no Novo Testamento é, por exemplo, o nome de mulheres na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, os Vingadores da Bíblia. Existiam mulheres que foram exemplos de fé, piedade, perseverança diante do Senhor. Quando nós falamos sobre amar a Deus, ser devotos a Deus, ser extravagante, ser entregues, quando a Bíblia cita essas mulheres, ela está mostrando que amar a Deus, ser extravagante, ser totalmente entregue, não é coisa de mulherzinha. Porque as pessoas acham que ser sensível ao Espírito Santo é coisa de gente frágil, quando na verdade é gente que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Essas mulheres nos ensinam isso, que amar a Deus não é coisa de mulher, é coisa de todo aquele que nasceu de novo. É de quem verdadeiramente é filho de Deus. Só que também as Escrituras, a Bíblia Sagrada, não nega a pecabilidade e a necessidade de mulheres serem salvas. E é muito importante isso, porque dentro de uma cultura como a nossa, em que a mulher é uma deusa, em que mulheres elas devem ser colocadas acima de tudo, porque as mulheres foram prejudicadas, as Escrituras dizem, as mulheres também são pecadoras. E a Bíblia não deixa isso oculto. Da mesma maneira que a Bíblia cita nomes de mulheres perseverantes, fiéis, ela cita nomes como Eva, mulher que não foi a primeira pecadora. Nós vemos Mical, nós vemos Safira no livro de Atos, nós vemos Marta, nós vemos outros exemplos de mulheres que não são exemplos a serem seguidos como pessoas que amam a Deus. A Bíblia não inibe a pecabilidade das mulheres. O enaltecer da mulher como um ser divino é algo que atenta contra as Escrituras. E mostra que mulheres carecem do perdão e da graça de Deus para serem salvas. Então, essa série não é para mulheres, como eu disse no começo. É uma série para todo o povo de Deus aprender com as mulheres sobre o que é amar a Deus. As mulheres vão ter mais facilidade, talvez, de se identificar, mas nós, homens, precisamos olhar nessa perspectiva de que mulheres
estão, nesse momento, nos forjando ou nos desafiando a amar a Deus, assim como Abraão nos ensina e nos desafia a amar a Deus. Nós queremos expor histórias de mulheres da Bíblia e o que elas nos ensinam durante esse mês, até porque esse mês nós temos a comemoração do Dia das Mães. E uma das coisas que nós precisamos saber aqui nessa manhã é que mulheres podem e são instrumentos de bênção e fortalecimento para a Igreja de Cristo. E homens podem e devem aprender com o testemunho e a vida dessas mulheres. E é a partir dessa perspectiva que eu começo contando a história do texto que nós lemos, que é a história de Tabita, ou a história de Dorcas. Quando nós falamos dessa história, uma história talvez muito remendada no meio da história de Atos, mas é uma história muito importante para a história da igreja, porque esse foi o primeiro milagre de ressurreição após a ressurreição de Jesus feita pelos apóstolos. Mas antes de nós falarmos, o foco aqui não é falar sobre Pedro ou sobre os apóstolos, o foco é falar sobre as mulheres, e eu quero falar sobre Dorcas. Quem é Dorcas? Dorcas era uma discípula piedosa, como o versículo 36 nos vai dizer. Era uma discípula que amava o Senhor. Ela era conhecida pelo seu nome judeu, que se chama Tabita, que significa gazela, né? Nome legal de se dar para uma filha, Caco, né? Mas ao mesmo tempo o significado desse nome, ser gazela, estava falando justamente da beleza dessa mulher. E era comum entre as mulheres judias elas receberem nomes de animais, fazendo menção às características físicas que o bebê tinha. Nesse caso, o pai de Tabita chama ela de gazela porque os olhos dela eram muito parecidos e demonstrava a beleza e a ternura que esse antílope tem. Mas não somente isso. Uma gazela, ela carrega o símbolo de graciosidade, de beleza e de pureza. Dorcas, ou Tabita, ela carregava isso em sua identidade, que ela era uma mulher graciosa, uma mulher bela. E nós, quando nós vamos para essa intencionalidade de apresentar Dorcas, nós temos que ver que Dorcas, ela não era só conhecida nesse caso pelo seu nome de ser bela e graciosa, mas ela expressava a beleza de Cristo e a graça de Deus por meio dos seus atos de caridade, por meio das suas obras de caridade. Provavelmente, pelo fato do autor não citar o seu marido, ou ela era uma solteira, ou ela era uma viúva. Possivelmente ela era uma viúva que cuidava de outras viúvas, que cuidava de outra, da classe mais desfavorecida dentro do povo. E quando nós falamos sobre viúva cuidando de outra viúva, isso demonstra algo do caráter de Dorcas. Quando nós falamos sobre uma viúva dentro do contexto bíblico, nós estamos falando de alguém totalmente desamparada, que não tem o que ter, ou o que comer, o que vestir. Que ela deve ser totalmente assistida pelo povo para que ela não caia à mercê da pobreza e da miserabilidade. Dorcas se enquadrava possivelmente nesse lugar por ela não ter um marido. E Dorcas, cuidando de outras viúvas, mostra que Dorcas tinha um coração extremamente generoso. Pensa bem, alguém que possivelmente não tenha nada, repartindo e dando para outras que não têm nada. Dorcas era essa mulher que cuidava da classe mais negligenciada do seu tempo, que eram as viúvas. Dar esmolas, como o texto vai dizer, que ela dava, não era só um sinal de passei no farol, vou dar uma gentileza ali para o cara comprar uma marmita, mas era algo intencional dessa pessoa, e era algo espiritual, porque dar esmola significa eu amo tanto a Deus, que eu não tenho o que eu tenho por causa de mim mesmo. E dar esmola representava essa devoção e esse amor a Deus a partir do próximo. Dar esmola não era algo social, era algo espiritual, e ela estava exercendo a sua piedade, a sua devoção, quando ela assistia e cuidava dessas mulheres. E aí, gente, essa é Dorcas, uma mulher conhecida como sua graciosidade, conhecida pela sua generosidade.
A história fala dessa mulher dessa maneira. Só que no meio do caminho dessa história, algo acontece e não só abala Dorcas, não só afeta Dorcas com sua morte, mas o acontecimento da morte de Dorcas abala a igreja de Jope, que era a igreja na cidade em qual ela morava. Jope, para você saber, é aquele caminho que Jonas tenta pegar para não ir para Nínive, né? Jope era uma cidade muito próxima de Jerusalém, muito próxima ali da região portuária. Hoje, possivelmente, fica na região de Tel Aviv, que é a capital de Israel. E Jope era uma cidade em que tinha essa mulher extremamente generosa que cuidava das viúvas. Quando Dorcas morre, a igreja sente a morte de Dorcas. No versículo 37 vai dizer que ela adoece e morre. E aí o que essa igreja faz? Eles ficam tomados pela tristeza. A morte dessa irmã é motivo de muita tristeza. E muito desespero também. Imagina se alguém da nossa comunidade importante hoje partisse para o Senhor. O quanto isso iria nos afetar? Será que mudaria a nossa rotina? Será que mudaria a nossa forma de expressar a fé? Impactaria na nossa realidade de expressar o Evangelho dentro da cidade de Varginha? Ou nós nem sabemos quem morreu? Nesse caso, nessa igreja, a morte dessa irmã foi algo muito valioso e muito penoso para essa comunidade. E aí, gente, a gente precisa entender uma coisa. Dentro do contexto judaico, quando alguém morria, você lavava o corpo dela e despachava ela para ser sepultada. Nesse caso, essas mulheres pegam o corpo de Dorcas e lavam esse corpo. E é interessante porque essa parte que o texto fala sobre lavar e guardar o corpo no cenáculo, fala de uma preparação fúnebre para o enterro. Mas, nesse caso, o lavar do corpo era onde muitas vezes se constatava a realidade da morte daquela pessoa. Por quê? Eles usavam água quente para lavar o corpo de alguém. Agora imagina uma água muito quente você jogando no seu corpo, provavelmente você vai... Então ali realmente se entendia que essa pessoa não está mais viva. Nesse ato de lavar o corpo e guardar o corpo, era um ato não somente de preparar esse corpo para o seu momento de partida, mas é uma tentativa. Senhor, Dorcas não pode ter morrido. Vamos jogar água quente para ver se ela reage. Caso houvesse algum tipo de vida, rapidamente eles iriam correr para que essa pessoa, e no caso Dorcas, fosse cuidada e recuperada para a vida. A igreja, ela lava o corpo porque ela não somente estava preparando o corpo para o seu funeral ou para o seu sepultamento, mas estava com aquela expectativa: Dorcas vai reviver. Dorcas está dormindo. Aconteceu, ela está aqui, mas alguma coisa pode acontecer que ela possa reviver novamente. Vamos jogar mais água quente. Vamos fazer o seguinte: em vez de só lavar, já despachar o corpo, vamos guardar ela no cenáculo, porque vai que Dorcas acorda. O guardar o corpo, ou levar o corpo ao cenáculo, é justamente essa expectativa que a igreja tinha de que Dorcas não poderia morrer, de que eles estavam dispostos a fazer com que, de alguma forma, Dorcas voltasse à vida. Quando a igreja guarda o corpo de Dorcas no cenáculo, ela está se mobilizando em fé, dizendo: Deus pode ressuscitar Dorcas. Deus pode fazer essa mulher viver. O luto, quando bate a nossa porta, irmãos, ele leva a gente a tomar ações desesperadoras. Nesse caso, guardar o corpo de uma mulher no Oriente Médio é uma atitude extremamente desesperadora. Mas, ao mesmo tempo, são atitudes ousadas que nós tomamos quando o luto bate a porta. Quando a perda vem até nós somos ousados em orar, nós somos ousados em tomar atitudes, em assumir responsabilidades. Talvez você já deve ter perdido um pai, uma mãe, e você fala: não, agora a responsabilidade da casa está comigo. Ou quando você perde alguém, como nós perdemos no ano passado o nosso bebê, de repente a gente estava orando, tendo a certeza de que Deus iria ressuscitar o nosso bebê. Existem coisas que acontecem quando o luto bate a nossa porta. E quando o luto bate a nossa porta, ele pode ser algo extremamente traumático, penoso e doloroso ao longo do processo, mas também pode ser uma grande oportunidade de milagres acontecerem.
milagres de salvação, milagres de ressurreição. Deus pode intervir no meio do luto. E essa igreja em Jope estava tomando essa atitude de Deus vai fazer alguma coisa em relação a Jope. Deus vai fazer alguma coisa em Jope em relação à morte de Dorcas. Talvez Deus poderia levantar outras viúvas, mas eles sabiam que naquele caso Deus poderia ressuscitar Dorcas. A igreja, numa atitude de fé, ela adia o sepultamento de Dorcas, quando colocam essa mulher dentro do cenáculo, como o texto nos ensina. Porque normalmente era muito rápido, faleceu, vamos para o sepultamento. Nesse caso, eles, vamos aguardar um pouco mais. A igreja toma um passo de fé e coloca o seu corpo no lugar superior da casa. Só que o texto diz no versículo 38 que Pedro estava bem próximo de Jope. Pedro estava na cidade chamada Lida, que era cerca de 15 quilômetros da cidade de Jope. Não é nem até Três Pontas. É no máximo até Eloy Mendes. Imagina Pedro lá, e é interessante que esse texto está contando justamente sobre essa viagem de Pedro. No versículo 32, fala sobre essa viagem de Pedro por toda parte, e ele chega em Lida. Pedro já tinha curado um homem de paralisia nessa viagem. Pedro devia estar cheio de fé. Pedro estava ali na cidade de Lida e um paralítico chamado Enéas, ele fala, levanta, toma tua cama e anda, como Jesus disse. E o homem levantou e andou, e a coisa aconteceu, e o milagre foi visto por todos os homens daquela cidade, e pessoas se converteram. E Pedro devia estar muito feliz ali naquele cenário, quando de repente 2 homens chegam de Jope e falam, Pedro, mas a gente lá em Jope está querendo que você vá lá fazer um culto para a gente. Mas você precisa ir agora, Pedro. Pedro, nós precisamos de você, mas você não pode demorar. E Pedro, ele se levanta e vai a esses homens. Ele segue esses homens. Os discípulos que correm atrás de Pedro, eles vão até o apóstolo Pedro e chamam ele para ir para Jope com aquele sentimento de urgência que aqueles irmãos estavam de querer Pedro em Jope. Só que uma coisa que é muito legal nesse texto é que eles não falam nada de que tinha um corpo esperando Pedro. Pedro, a gente precisa de você muito rápido. E Pedro, vamos rapidão lá então. 15 quilômetros dá pra gente fazer. Se for aí pelo shape do personal Vinícius, 1 hora, facinho a gente está lá. Chega rapidão. Pedro falou, vamos embora. Só que ele não sabia o que estava esperando ele em Jope. Ele não sabia que existia uma mulher morta naquela igreja. E aí, quando nós vemos no versículo 39, nós vemos Pedro chegando na igreja, chegando na casa. Esses homens levam Pedro até o quarto de cima, até o cenáculo. Possivelmente, talvez Pedro poderia ter pensado, hoje vai acontecer Atos 2, vezes 2, vezes 2. Hoje o que aconteceu no cenáculo em Jerusalém vai acontecer em Jope. O Espírito Santo também vai vir e todo mundo vai falar em línguas. Quando ele entra, o sinal que existia naquela sala não era de avivamento, era de morte. Pedro olha e vê um corpo naquele lugar. O cenáculo, que uma vez foi avivado, agora é visitado por luto, dor, pena. E só Deus poderia mudar aquela história. Pedro chega naquele lugar e se depara com uma cena totalmente descompensada, irmãos. Por quê? O texto vai dizer que existiam viúvas chorando com as suas roupas que foram feitas por Dorcas. O cenário é totalmente diferente da cidade anterior que ele tinha visitado e curado um enfermo, porque aquela cidade, os homens estavam crendo que Jesus era o Senhor, porque um paralítico andou. Quando Pedro chega em Jope, nesse cenáculo, ele vê um sinal de desesperança. Ele vê um sinal de desespero. Imagina Pedro todo empolgado no meio do caminho, falando com esses homens que foram buscá-lo. Vocês têm que ver, Deus está se movendo, Deus está... E esses homens não contam nada para Pedro. Talvez Pedro testemunhando de toda a realidade do que estava acontecendo, do evangelho avançando sobre a Judéia. Quando ele chega nessa sala, ele vê luto, ele vê choro, ele vê desespero.
Toda a carga emocional de uma família em luto, de uma casa em luto, estava naquele lugar, e Pedro olha para aquilo e fala: meu Deus. Pedro se choca com essa realidade, irmãos. As viúvas, e eu acho muito lindo essa parte dessa história. As viúvas, elas cercam Pedro. Elas encurralam Pedro e falam: Pedro, as roupas que nós temos, as roupas que nós vestimos, foi feita por essa mulher que está morta. Essas roupas, elas eram mais do que uma demonstração de ajuda aos desfavorecidos. Todas elas estavam demonstrando a importância de Dorcas para aquele ministério que era desamparado na sociedade, que eram as viúvas. Dorcas era mais que um exemplo de assistencialismo, gente. Dorcas não era uma mulher que estava ajudando os pobres da cidade somente. Ela estava expressando devoção e amor a Deus quando ela ajudava essas mulheres. Dorcas não era o testemunho de um CRAS. A casa de Dorcas não era, e a vida de Dorcas não era uma exibição de assistencialismo, de vou ajudar os pobres. Era uma expressão de amor e fidelidade ao Senhor. As roupas daquelas viúvas expressavam muito mais do que estava sem roupa, agora tenho roupa. Muito mais do que dignidade humana. Dorcas era uma mulher de fé, e a sua fé estava sendo tecida para roupas de viúvas. Aquelas roupas representavam amor pelo Senhor. Amor pelo Senhor de Dorcas e amor que alcançou essas viúvas, quando Dorcas amou elas. Era justamente a prova da fé de Dorcas nas obras que ela fazia para essas viúvas. E aí nós lembramos que isso nos ensina que fé expressa efetividade quando sai do quarto de oração. E o que isso quer dizer para nós nessa manhã? Se você é cheio de fé, uma hora isso vai culminar em obras que vão causar amor pelas pessoas, que vão abraçar as pessoas de amor, que vão vestir e cobrir pessoas com o amor de Deus Pai. Muitas vezes nós somos cheios de fé em nossos quartos de oração, em nosso devocional, mas pouco expressivos em relação à sociedade, pouco expressivos em relação à vida que nos cerca. As pessoas conhecem que nós oramos, mas não sabemos por que oramos e a quem nós oramos. As pessoas veem a gente orar, as pessoas veem a nossa teologia, mas elas não provam do amor de Deus que fez com que essa teologia fosse verdade para nós. Mas Dorcas, nesse caso, ela estava mostrando que fé e obras caminham muito juntas. Quando nós saímos do lugar fácil de amar a Deus, que é a igreja, que é o lugar em que nós somos espirituais, nós amamos o próximo. Quando nós amamos o próximo fora desse lugar comunitário, nós estamos expressando o amor de Deus para as pessoas. E quando essas mulheres mostram esses vestidos para Pedro, cercando ele, elas não estão falando só de roupas legais, ou da habilidade do crochê, do tricô, da tecelagem de Dorcas. Elas estão falando para Pedro: Pedro, nós perdemos o referencial de amor de Deus por nós, ela está morta. Pedro, nós não sabemos o que é amar a Deus mais, porque Dorcas está morta. E aqui, irmãos, Pedro sabia que amar a Deus era cuidar dos cordeirinhos de Deus, porque é o que Jesus falou para ele. Na última conversa entre Pedro e Jesus, Jesus diz: Pedro, você me ama? E Pedro responde: claro que eu te amo, Senhor. Ele falava: apacenta os meus cordeiros. Ele sabia que Dorcas, mesmo não tendo conversado com Jesus, fazia o que Jesus pedia em relação aos desamparados. Quando essas mulheres mostram os vestidos para Pedro, elas estão dizendo: Pedro, nós perdemos o referencial do que é servir ao Senhor, porque a nossa discípula, a discípula que ama tanto o Senhor, está morta, Pedro.
Pedro, nós tínhamos esperança que isso fosse verdade quando nós estávamos banhando ela com água quente e talvez ela tivesse um espasmo. Mas o que está agora imperando sobre ela é a morte. Pedro, nos ajude, Pedro. Pedro, nos ajude, porque Dorcas não é qualquer mulher dessa igreja. Dorcas era uma mulher devota ao Senhor. Ela era uma heroína para essas mulheres. Dorcas é o que expressava a vida da igreja de Jope por causa das suas obras em relação às viúvas. E era por isso que essas mulheres estavam ali, atormentadas com o luto e com a perda. Elas não poderiam perder o seu maior referencial de amor, devoção e cuidado com os irmãos. É por isso que ela cerca Pedro e fala: Pedro, você tem a sua sombra que cura pessoas. Você prega muito bem e 3.000 pessoas se convertem, Pedro. Pedro, você é o cara que acabou de levantar um paralítico da cama, Pedro. Pedro, faça alguma coisa agora, porque essa mulher não pode permanecer morta. Era isso que essas mulheres estavam expressando. Era mais do que um legado social, era justamente dar testemunho do amor e da devoção que uma pessoa tinha dentro da igreja. E que esse amor e esse testemunho era algo que deixava a igreja viva, porque ela estava cuidando daqueles que são perdidos. Só que aí no versículo 40 até o versículo 42, algo acontece. Se você olhar para a história de Pedro, Pedro até esse momento nunca tinha ressuscitado nenhum morto. Pedro já tinha curado pessoas, a sombra de Pedro curava pessoas, Pedro já tinha dito para pessoas que elas iriam morrer e elas morrem, como Ananias e Safira, mas ressuscitar era algo inédito. Ele pode até pensar, matar eu já matei, agora ressuscitar era algo, tipo, foge das minhas limitações, nunca fiz isso. Versículo 40 diz que Pedro fez com que todas as pessoas saíssem daquele lugar. Pedro resolve fazer o seguinte: bom, Jesus já ressuscitou mortos na nossa frente. Jesus fez com que a filha de Jairo ressuscitasse. Jesus falou para o esquife da mulher, da viúva de Naim, e ele ressuscitou. Jesus já fez isso. E Jesus falou que nós faríamos obras maiores que a dele. Se Jesus já fez, eu também posso fazer. E eu vou fazer do jeito que Jesus fez. Sai todo mundo da sala. Tirou todo mundo do cenáculo. Assim como Jesus fez em Jairo, com a filha de Jairo. Ele fez da mesma maneira. Tirou todo mundo. Diferente desse caso de Jairo, em que existiam pessoas conhecidas como carpideiras, que eram contratadas para chorar o luto. Lá existiam pessoas realmente afetadas pela morte de Dorcas. Pessoas que realmente estavam ali, não para fazer tumulto na morte de alguém. Pessoas realmente que estavam afetadas pelo luto, no caso de Dorcas. Pedro tira todas essas pessoas dentro do quarto. E ele faz o que Jesus fez. Ele ora ao Senhor, ele se ajoelha e ora. Eu não sei o que poderia ser a oração de Pedro nesse momento, porque Lucas não nos conta. Mas sendo eu falo: Deus, o trem tá feio agora. Se essa mulher não voltar, esse povo vai me matar. Se essa mulher não voltar à vida, algo muito sério vai acontecer. Eu acredito que Pedro pode ter sido o mais sincero possível com Deus, mas ele também foi cheio de fé, e ele simplesmente disse: Tabita, come. Mudando só uma letrinha ali do que aconteceu na casa de Jairo. Ele chama Dorcas para a vida novamente. Fala: Dorcas, vamos, Dorcas. Levante-se. Pedro volta para a sua miserabilidade, olhando e falando: nunca fiz isso. Eu não sei o que fazer, mas eu sei quem fez. E eu aprendi com ele. Ele fez e deu certo. Eu vou fazer da mesma maneira que ele fez. Assim como Dorcas estava fazendo da mesma maneira que Jesus fez, de apacentar os cordeiros, Pedro também estava tendo um coração totalmente obediente, fazendo com que o seu serviço não fosse algo
mirabolante, inventando a roda, mas fazendo o que Jesus faria para que pessoas fossem achegadas a Ele. Pedro, ele usa do mesmo passo que o seu mestre. Ele reproduz a mesma coisa que o seu Senhor fez. E quando ele faz isso, irmãos, Dorcas volta à vida. E é muito interessante porque isso nos ensina uma coisa. Muitos de nós procuramos novas revelações, nós compramos cursos, nós fazemos um monte de coisa para tentar entender qual é o nosso chamado, como fazer melhor o nosso ministério. E sabe o que isso nos ensina? Que se a gente fizer do jeito de Jesus, a gente está tendo sucesso. Se nós cuidarmos dos desfavorecidos, que Jesus pede para que nós fazermos isso, nós já estamos tendo sucesso no nosso ministério. Se nós fazermos como Jesus fez, em curar os enfermos e ressuscitar os mortos, nós já temos muito sucesso, porque Cristo está sendo glorificado. Não é algo que nós fazemos de diferente, mas é algo que nós aprendemos com o nosso Senhor e obedecemos a Ele. Dorcas volta à vida, porque Pedro obedece e faz do jeito que Jesus faz. E Pedro, quando ele faz isso, irmãos, no versículo 41, vai dizer que ele pega Dorcas pelas mãos e leva ela para que os irmãos vissem um milagre que aconteceu naquele momento. E isso quer dizer que Pedro, o ato de Pedro tirar todas as pessoas da sala mostra que Pedro não estava interessado na fama e nem de expressar sensacionalismo do tipo, eu sou o maior curandeiro de todos os tempos de Jerusalém. Pedro estava sendo fiel ao Senhor quando os homens não estavam vendo ele. E ele estava sendo fiel ao Senhor, cuidando de outra mulher que era fiel ao Senhor, fazendo algo para as pessoas que eram menos assistidas na sociedade. Pedro chama os irmãos para verem o milagre, porque Pedro não é a causa do milagre, mas a obediência ao Senhor era a causa do milagre. A graça do Senhor era o motivo do milagre. O desejo de Deus em fazer com que aquilo culminasse no conhecimento de Cristo para aquela cidade, era algo que estava no coração de Pedro, de Dorcas e de toda aquela igreja. Sabe, irmãos, existe favor de Deus sendo liberado para quando nós nos abdicamos da nossa vaidade, dos nossos desejos de fama, e o nosso único desejo é a glória de Cristo. Existe um favor de Deus de prosperar a igreja quando ela está engajada na missão de Deus e não na missão de fazer o nome da igreja conhecido. Existe favor financeiro, existe favor de milagres, de sinais, existe favor de Deus quando uma igreja se propõe. Nós não vamos fazer o nome de uma tribo conhecida, nós vamos fazer o nome de Jesus conhecido. E é isso que estava acontecendo nessa história. Porque Dorcas tinha esse coração. Dorcas não estava visando as pessoas mais hypadas de Jope, ela estava visando justamente as pessoas mais esquecidas da cidade. Pedro estava cuidando de uma mulher que possivelmente também seria esquecida no meio da igreja, por ser alguém sozinha. E Pedro, quando chama ela, está mostrando que Deus ama aqueles que as pessoas esquecem. Deus ama aqueles que as pessoas rejeitam. Mas não só ama, Deus tem negócio com essas pessoas. Deus tem promessas que Ele faz com essas pessoas. Ele usa essas pessoas para a sua glória. Porque quanto mais a pessoa é cheia de si, menos ela vai ser usada por Deus. Mas quando existe o maior tipo de dependência de Deus, eu não estou falando de ser leigo ou de ser qualquer coisa, mas é um coração humilde diante de Deus, de que Deus, o que nós fazemos, é totalmente dependente da sua vontade e do seu favor. É isso que esse texto está nos ensinando, irmãos. E naquele momento, quando Pedro apresenta Dorcas, Vivinha da Silva, para aqueles irmãos, aquela sala que era tomada por luta, tomada por esperança. Era tomada de alegria. E o que acontece, gente, nesse momento? Esses irmãos, eles são
cheios de esperança, e começam a falar desse acontecimento da ressurreição de Dorcas para toda aquela cidade. E aí no versículo 42 diz que esse acontecimento se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. Gente, imagina se nós estamos num velório de alguém da nossa igreja, ou de alguém, e nós oramos e essa pessoa ressuscita em Varginha. Imagina as filas de pessoas enfermas que poderão começar a vir para Imagodê para serem curadas. Mas não estou falando de demônio e gente enferma fake, não. Estou falando de gente doente mesmo. De pessoas que estão vindo para serem amadas pelo amor do Senhor. É isso que Deus fez nessa história. A ressurreição de Dorcas foi conhecida não por causa de Dorcas, mas pelo grande feito de ter ressuscitado Dorcas, que era um feito de Deus. Agora, não somente os vestidos e a devoção de Dorcas era conhecida, não somente o trabalho social de Dorcas era conhecido, mas o Deus que ela servia com esse trabalho social começou a ser conhecido. Por quê? Porque o texto vai dizer que pessoas ficaram sabendo, toda a cidade ficou sabendo, e muitos creram no Senhor. Muitas conversões acontecem na cidade de Jope pelo fato de que Dorcas era o que ela passou, pelo que era ela, pelo que ela passou e pelo que Deus fez nela. E jogando para a nossa realidade, irmãos, testemunhar sobre Jesus não é falar sobre os 5 pontos da reforma. Testemunhar sobre Jesus é justamente falar quem nós éramos, quem nós fomos, o que nós passamos e o que Deus fez em nós. Quem nós éramos, o que nós passamos e o que Deus fez na nossa história. Para nós estarmos na história de Deus. Porque, nesse caso, essa mulher, ela poderia passar invisível na história de Deus e na história da humanidade. Mas por causa da fé sincera dela de cuidar das viúvas, de dar esmolas, o fato de Deus ressuscitar essa mulher fez com que ela ganhasse espaço na história da igreja. E o que nós aprendemos com isso nessa manhã? O que Deus quer nos ensinar? O que Deus nos ensina com a história de Dorcas? E eu queria deixar quatro coisas práticas, ou 4 lições que nós aprendemos nessa história. Primeiro ponto, não menos importante, ou não menos negligenciado dos outros pontos. Mais do que nós sermos essenciais com os nossos atos, com as nossas habilidades, a nossa vida dentro do corpo de Cristo deve ser necessária, irmãos. A nossa vida em amor pelo Senhor deve ser algo necessário para uma comunidade local. As pessoas não podem ser descartáveis no nosso meio. Dorcas, ela não foi ressuscitada somente pelas meras obras, tipo assim, agora o departamento de missão e assistência social vai ficar desamparado. Dorcas foi ressuscitada porque aquelas mulheres sabiam que Dorcas amava o Senhor. Existia uma intencionalidade no seu fazer que demonstrava devoção ao Senhor. E isso nos ensina nessa manhã que quando nós fazemos as coisas dentro da casa de Deus, não pode ser só por mera habilidade técnica, por mera probabilidade e facilidade ou simpatia que nós temos com qualquer tipo de ministério. Deve ser feito porque nós amamos tanto a Deus, que nós damos a Deus tudo que nós somos e temos. Tudo que nós fazemos aos irmãos dentro da nossa comunidade, gente, tudo que nós fazemos dentro da igreja, ele não deve ser feito por essencialidade. É essencial que músicos toquem na igreja. Não, não é essencial. É essencial que músicos amem a Deus. É essencial que pessoas que cuidam das crianças não sejam pedagogas. É essencial que elas amem a Deus. Porque esse amor a Deus vai afetar as pessoas que estão bebendo dessas pessoas. Toda a nossa funcionalidade dentro da igreja de Cristo não pode sair de um lugar de probabilidade técnica ou facilidades que nós temos. Deve sair de um lugar de devoção e amor por Deus. Quando nós paramos de fazer o que nós fazemos, seja tocar, seja pregar,
seja principalmente pregar, porque muita gente acha que é possível pregar sem ter uma vida de devoção hoje. Ser pastor, infelizmente, se tornou algo em que nós fazemos uma teologia, nós temos carisma, quando na verdade o ministério pastoral deve sair de um lugar de devoção e amor pelo Senhor. O dia que eu ou qualquer outro pastor dessa comunidade deixar de amar o Senhor e ser um bom pastor, nos tire daqui, irmãos. Porque mais importante do que ser bom no que faz é amar o Senhor. Quando nós pararmos de fazer o que nós fazemos, quando nós morrermos, nós vamos ser conhecidos pelo que nós fazíamos muito bem ou porque nós amávamos muito o Senhor e fazíamos o que nós fazíamos. Porque Dorcas, quando morre, elas expressam que ela amava o Senhor com as suas obras. A segunda coisa que nós aprendemos é que nossa devoção e a nossa fé deve ser motivo de luto quando nós partimos. Dorcas, ela representava esse amor intenso pelo Senhor e por sua família na fé. Nem sempre nós nos entristecemos quando alguém vai embora, gente. Quando alguém parte da nossa comunidade de fé. Nem sempre nós nos entristecemos quando nós sabemos da morte de um irmão. O que isso significa para nós? Quando nós perdemos um irmão na fé, o que o nosso coração está apontando? Isso nos ensina que nós precisamos ter estima maior uns pelos outros. Isso ensina que a gente precisa olhar para além das funcionalidades. Olhar para além da questão de fazer algo junto na igreja e não ter vida ordinária junto com essa pessoa. E é por isso que Dorcas nos ensina sobre comunhão. Sobre realmente estarmos carregando os pesos uns dos outros, ao ponto de uma igreja inteira se mobilizar por alguém que morreu. Nós precisamos nos amar como Cristo nos ama, gente. Nós precisamos amar uns aos outros porque Cristo ordena que nós amemos uns aos outros. Porque quando nós amamos uns aos outros, isso expressa a graça e a glória de Cristo. Mas principalmente expressa a estima que nós temos uns pelos outros ao ponto de falar, nós precisamos dessa pessoa aqui conosco. Nós não podemos ser indiferentes quando pessoas partem da nossa comunidade de fé. Seja para sair da nossa comunidade ou seja porque elas morreram. Nós precisamos realmente sentir o que essa pessoa não fazia, mas o que ela representava, o quanto talvez pessoas nos ensinaram, tiveram um coração dedicado a amar a Deus ao ponto de nos constranger. Nós precisamos ter essa estima. Nós precisamos ser intencionais na nossa comunhão. A terceira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos olhar justamente para esses irmãos com mais estima. Uma coisa que essa igreja fez, que poucos de nós fazemos, é nós precisamos lutar em oração pela vida uns dos outros. Mais do que nós estarmos juntos, nós precisamos fortalecer aqueles irmãos que estão mais fracos dentro da nossa comunidade. Porque é isso que esses irmãos fizeram quando Dorcas estava morta. Quando nós fazemos isso, nós temos a esperança de que a vida de Cristo flua e aviva essa pessoa que está fraca. Em muito tempo, em muitas igrejas, a cultura da geladeira, né, e a cultura do esquecimento das pessoas, sejam por pecados, sejam por qualquer tipo de coisa, ela foi muito comum. Mas Deus, Ele está justamente nos apontando que quando nós temos alguém fraco dentro da nossa comunidade, é essencial que nós sejamos intencional que esse irmão seja fortalecido. Quando existe algum irmão morto, é essencial que nós oremos por ressurreição por esse irmão. É essencial que nós amemos esse irmão tanto, 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 que nós não vamos deixar com que as coisas aconteçam naturalmente e eles se percam e a gente foi apático. Essa história, a história de Dorcas, nos ensina isso. Amor profundo uns pelos outros. E o último ponto. Nós precisamos lembrar que coisas difíceis acontecem com a gente. Coisas difíceis, elas estão acontecendo com a gente. O luto vem à nossa porta, as perdas vêm à nossa porta, o fracasso vem à nossa porta.
Mas todas essas coisas podem fazer Deus conhecido, irmãos. A morte de Dorcas poderia ser algo extremamente triste, como foi. A morte de Dorcas poderia ser algo marcante para aquela igreja. Porque depois Dorcas morre também, gente. É importante a gente lembrar que Dorcas não está viva eternamente. Dorcas uma hora morre. Mas coisas difíceis são portas para o conhecimento de Deus ser propagado. As dores que nós passamos nesse mundo são provavelmente oportunidades de Deus ser feito conhecido. Talvez pessoas que estão ao nosso redor, vendo a gente passar por coisas difíceis, elas não estão ali simplesmente para caçoar da gente ou ser os amigos de Jó. Ou, na verdade, ser os amigos de Jó que conhecem a Deus no final da história. E nessa manhã eu queria que você saísse com esse entendimento. Se você está passando por situações difíceis, Deus pode ser conhecido nessa situação difícil. Deus pode ser conhecido por você. Porque você não está abandonado em seus problemas e suas dificuldades. E Deus pode ser conhecido por todos aqueles que estão ao nosso redor, assistindo o nosso sofrimento. Porque Deus não nos desampara em nosso sofrimento. E nessa manhã eu queria que você ficasse de pé. Com essa certeza. Nós vamos tomar a ceia. Mas antes de nós tomarmos a ceia, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu amo quando o Espírito Santo vem e faz milagres no nosso meio. Eu amo quando vejo o Espírito Santo se mover e nos dar dons espirituais, manifesta suas maravilhas em nosso meio. E parece que muitas vezes a palavra de hoje, poxa, onde Deus está nessa situação? Deus está nos ensinando que mais importante do que fazermos é amar o Senhor. Mais importante do que você estar presente no domingo é você estar presente na presença e a presença estar presente em você. Ao ponto de que pessoas conheçam a Cristo por meio da sua devoção, por meio do seu amor ao Senhor, por meio da sua total entrega. Nós não estamos numa igreja porque nós gostamos somente da igreja. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou para sermos o seu povo. E as pessoas precisam conhecer que Deus junta pessoas para ser seu povo, independente do que elas são. Deus faz mulheres parte do povo de Deus. Deus faz viúvas, esquecidos, pessoas mais marginalizadas possíveis parte do povo de Deus. E eu queria nesse momento que você orasse no seu lugar, antes de nós tomarmos a ceia, antes de nós chamarmos os elementos, pedindo: Senhor, me dê a capacidade de testemunhar dos seus feitos. Queria que você abrisse a sua boca e deixasse a sua extravagância, o seu amor por Deus ser conhecido por Ele e por todos os irmãos dessa comunidade. Eu queria que você levantasse sua mão, eu queria que talvez você ajoelhasse, eu queria que você realmente entregasse ao Senhor, se entregasse ao Senhor nesses minutos que nós estamos antes de nós tomarmos a ceia. Antes de nós nos juntarmos com alguém. Eu queria que você nessa manhã se arrependesse da sua frieza espiritual, de achar que ser cristão é só um ato religioso. Ser cristão é uma aliança, é um compromisso de amor, irmãos. Não é como ir ao show da Madonna que você acaba e você volta para sua casa e a sua vida não mudou. Ser cristão é você ser confrontado e ser transformado de glória em glória em todas as vezes que você se encontra com Cristo. Senhor, nessa manhã nós estamos diante da sua presença, Deus. Como o Senhor é bom em ter nos amado, Senhor. Como o Senhor é bom em termos sido salvos pela sua graça. Como o Senhor é bom em fazer com que nós sejamos parte do seu povo, Senhor. E nós pedimos, Deus, nessa manhã, graça e favor do Senhor, para que a nossa devoção saia do nosso quarto de oração, Senhor. Para que o nosso amor pelo Senhor pare de ser cantado somente em canções, mas seja expresso em amor uns pelos outros, em amor pelos
pelos desfavorecidos, Senhor. Constranja-nos nessa manhã como Dorcas nos constrange, Senhor. Constranja-nos, Senhor, com a necessidade de nós não somente sermos úteis, mas sermos pessoas que amam o Senhor e por isso somos úteis. Nos livra de todo ativismo religioso, Senhor. Nos livra, Senhor, de toda a ideia de que nós somos essenciais pelo que fazemos. E coloca em nosso coração devoção e amor pelo Senhor, para que isso seja conhecido no meio do seu corpo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã, Pai. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos. Tem misericórdia, Senhor, porque muitas vezes nós estamos fazendo no piloto automático, Senhor. E nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos que Cristo seja conhecido e não aquilo que nós fazemos, Deus.